Meu nome é Raquel e, nos últimos 3 anos, vi meu marido, James, ir sumindo aos poucos. Quando a gente descobriu que ele estava com câncer no estômago, parecia que o chão saiu debaixo dos meus pés. James só tinha 40 anos. Estava indo bem no trabalho como banqueiro e a gente tinha um filho querido, o Paul, de 10 anos. A gente achava que ia ter muitos anos felizes ainda pela frente. A única coisa que dava um pouco de consolo era que o bom salário do James permitia que a gente pagasse os melhores tratamentos. A gente viajou por vários lugares do país, viu especialistas diferentes, tentou terapias novas. Fizemos tudo o que podíamos, sem pensar no custo. Mas com o tempo, ficou claro que os tratamentos só estavam dando mais tempo, não uma cura. Durante todo esse tempo, os pais do James, Lauren e Brian, sempre estiveram com a gente. Eles moram a uns 15 minutos da nossa casa e ajudavam sem nem a gente pedir. Raquel, a gente pega o Paul na escola hoje, a Lauren falava nos dias em que o James tinha tratamento. E não se preocupa com o jantar. Fiz lasanha a mais. Às vezes, à noite, o Paul me puxava pela manga quando eu ia colocá-lo na cama. Ele olhava para mim cheio de esperança e preocupação. Mãe, quando o papai vai melhorar? Ele perguntava. Eu nunca soube o que responder. Como a gente fala para uma criança que o pai dela está morrendo? Então, eu só fazia carinho no cabelo dele e dizia: os médicos estão fazendo o melhor que podem, meu amor. Meus pais, Christina e Jacob, eram diferentes. Eles moravam perto também, mas era como se estivessem a quilômetros de distância. Mãe, você pode buscar o Paul na escola hoje? O James teve uma reação ruim a quimio, e a Lauren tem médico? Perguntei um dia. Ah, Raquel, sinto muito mesmo, ela respondeu. Mas a gente prometeu ajudar a sua irmã a procurar apartamento hoje. Você sabe como a Jaqueline fica quando está estressada. Sempre foi assim com a Jaqueline. Quando eu tinha 7 anos, meus pais não foram na minha peça da escola porque ela estava resfriada. Na minha formatura do ensino médio, eles foram embora logo depois da cerimônia para ir no recital de dança dela e ela nem era a principal. Com o tempo, eu me acostumei a ser a segunda opção. O James virou minha família de verdade, e os pais dele me tratavam mais como filha do que meus próprios pais. Então, no mês passado, quando a saúde do James piorou, eu já estava tentando me preparar pro fim, cercada das pessoas que realmente se importavam comigo. Na noite em que ele morreu, eu estava segurando a mão dele. A respiração dele já estava fraca fazia horas, e a enfermeira do hospital disse que não ia demorar muito. Raquel, ele sussurrou bem baixinho. Cuida do Paul. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Essas foram as últimas palavras dele. Fiquei ali por horas, segurando a mão dele, que foi ficando gelada. Não conseguia acreditar que o homem com quem eu vivi 13 anos tinha ido embora. Lauren e Brian chegaram no hospital uma hora depois que liguei. Os rostos deles tinham a mesma dor que eu sentia. Chegamos, querida, disse Lauren me abraçando. A gente sempre vai estar aqui. Naquela noite, mandei uma mensagem para minha mãe. James faleceu hoje à noite. Uma hora depois, ela respondeu só com 2 palavras. Que horrível. Nenhuma ligação. Nenhuma pergunta sobre como eu ou Paul estávamos. Nenhuma oferta de ajuda. Só uma mensagem curta. Mas eu estava tão em choque que nem consegui me importar. Tinha um funeral para organizar, um filho para consolar e uma vida destruída que eu precisava tentar juntar de novo. Os dias depois que o James morreu passaram como um borrão. Eu estava tentando organizar tudo pro funeral, assinar papéis e, o mais difícil, explicar pro Paul que o pai dele não ia voltar para casa. Lauren e Brian me ajudaram com tudo. Eles faziam as ligações quando eu não conseguia falar, e ficavam com o Paul quando eu não sabia como responder às perguntas dele. Eu me sentia como se estivesse me afogando. A funerária queria respostas sobre o serviço. Parentes ligavam querendo saber das coisas. E eu ainda precisava comprar um terno pro Paul. Desde que o James morreu, eu não dormia mais do que 3 horas por noite. Preciso pedir para os meus pais cuidarem do Paul, falei para Lauren enquanto a gente estava na cozinha, rodeadas de cartões de condolências. Você e o Brian já estão fazendo muito. Levei o Paul até a casa dos meus pais e fiquei ensaiando o que ia dizer no caminho.
Quando cheguei lá, minha mãe abriu a porta já com a bolsa na mão e usando uma jaqueta. Parecia pronta para sair. Raquel, agora não é um bom momento, ela disse, nem convidou a gente para entrar. A gente está de saída. Mãe, por favor. É só por algumas horas. Preciso terminar tudo pro funeral, pedi, quase implorando. A gente já tinha esses planos faz semanas, disse meu pai, que apareceu atrás dela. Não dá para cancelar agora. Antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, eles saíram e trancaram a porta. Precisamos ir, falou minha mãe, séria. Tenho certeza que você vai achar outra pessoa. Eles foram até o carro e foram embora sem nem dizer tchau pro Paul, que ficou ali parado, em silêncio, com o rosto triste e confuso. Liguei para minha amiga Isabela, e ela topou cuidar dele na hora. Depois de deixar o Paul na casa dela, eu não aguentei. Passei pela casa dos meus pais no caminho de volta. As luzes estavam acesas e o carro vermelho da Jaqueline estava na garagem. Então esse era o tal plano? Murmurei, rindo de nervoso. Eles não estavam ocupados. Eles só preferiram ficar com a Jaqueline de novo, em vez de me ajudar. Naquela noite, mandei uma mensagem no grupo da família no WhatsApp. O funeral do James vai ser sábado, às 10 horas, na Capela Greenwood. Vai ter uma recepção simples depois. Vi que todos visualizaram, minha mãe, meu pai e a Jaqueline. Mas ninguém respondeu. Na noite antes do funeral, eu fiquei tão nervosa que resolvi ligar direto para minha mãe. Mãe, você viu a mensagem sobre o funeral, né? É amanhã, às 10 horas. Ela ficou em silêncio por uns segundos e então disse. Ah, Raquel, sinto muito. Mas não vamos poder ir. A Jaqueline marcou um almoço no Alius para comemorar a promoção dela. É ao meio-dia, e já dissemos que iríamos. Eu quase deixei o celular cair. Mãe, é o funeral do James. Aquele que ajudou vocês a pagar o conserto do telhado quando ele caiu, lembra? O James, que tá na nossa família há mais de 11 anos. Isso foi há muito tempo, Raquel, ela respondeu, com frieza. A gente tem que focar nos vivos, não nos mortos. A Jaqueline precisa de apoio agora. Antes que eu falasse qualquer coisa, ela desligou. Minhas mãos tremiam de raiva e tristeza. Liguei na hora para Jaqueline. Oi, ela atendeu com um tom irritado, como se eu estivesse incomodando. Jaqueline, a mamãe falou que vocês vão fazer uma comemoração amanhã, no mesmo horário do funeral do James. Você não pode adiar ou pelo menos atrasar um pouco, para eles irem ao velório antes? De jeito nenhum, ela respondeu, rindo. Não posso mudar a reserva agora, disse Jaqueline. Todo mundo já confirmou presença, e essa promoção é super importante. Não é como se eu pudesse adiar um funeral ou algo assim. Um funeral ou algo assim. Repeti, já com a voz alterada. Jaqueline, meu marido morreu. O James, aquele que pagou toda a sua faculdade. Isso foi há muito tempo, ela respondeu, fria. Olha, minha promoção é mais importante que um funeral. Gente morre todo dia. E ela desligou. Fiquei parada na cozinha, com o celular na mão, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de ouvir. Pouco depois, meu celular vibrou de novo. Era uma mensagem da minha mãe. Pare de pressionar sua irmã. A comemoração dela é mais importante que um funeral. Ela trabalhou duro por essa promoção. No dia do funeral do James, o céu estava azul, o sol brilhando, parecia até uma ironia, porque por dentro eu me sentia em pedaços. O serviço foi simples, bonito, do jeitinho que o James gostaria. Ele nunca gostou de coisas exageradas. A capela estava cheia de pessoas que realmente se importavam com ele, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, e, mais importante, a família dele. Na hora do discurso, eu falei sobre o quanto James era gentil, generoso, e o quanto ele amava o Paul. Paul ficou sentado entre Lauren e Brian, segurando as mãos deles enquanto chorava baixinho. Depois da cerimônia, várias pessoas vieram me dar apoio, dizer palavras carinhosas. Algumas até perguntaram dos meus pais. Fiquei surpreso de não ver seus pais aqui, disse o antigo colega de faculdade do James. Eles estão bem? Eles tinham outro compromisso, respondi seca, sem vontade de explicar.
Lauren percebeu que eu fiquei desconfortável e logo mudou de assunto, desviando a conversa dos meus pais. Mais tarde, quando todo mundo já tinha ido embora, eu sentei sozinha na sala. Estava cercada por cartões de condolências e flores. A casa parecia silenciosa demais sem o James. Um silêncio que doía. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Jaqueline. Espero que o funeral tenha sido bom. Mamãe postou fotos da minha festa. Fui promovida a executiva de conta sênior. Nenhuma palavra sobre o James. Nenhuma simpatia. Só emojis de festa e carinhas felizes. Eu nem respondi. Apenas desliguei o celular e fui ver como o Paul estava. Ele dormia profundamente, abraçado com o ursinho que o James tinha dado no último aniversário. Deitei ao lado dele, ouvindo a respiração calma do meu filho. Aquilo me deu um pouco de paz. Na semana que passou depois do funeral, parecia que eu andava dentro de uma nuvem. Tudo pesado. Tudo confuso. Lauren e Brian vinham todo dia. Eles traziam comida, levavam o Paul para passear no parque, me ajudavam a organizar as coisas do James. Meus próprios pais? Nenhum telefonema. Nem para perguntar como o Paul estava. Nem como eu estava. Nada. Uma semana depois do funeral, recebi uma ligação do advogado do James, o Sr. Eric. Senhora Turner, ele disse com gentileza, está na hora de revisar o testamento do James. Ele deixou tudo muito bem planejado. Amanhã à tarde serve para você? Eu concordei e chamei Lauren e Brian para irem comigo. James tinha incluído eles no testamento, e eu sabia que ele queria que estivessem presentes. No dia seguinte, o Sr. Eric chegou pontualmente às 15 horas. Ele carregava uma maleta de couro e tinha uma cara bem séria. Mas quando viu o Paul, seu rosto mudou, ficou mais suave. Seu pai falava muito de você, disse-ele para o Paul, apertando a mãozinha dele com carinho. Ele tinha muito orgulho de você. Nos sentamos todos na sala, eu, Paul, Lauren e Brian, prontos para ouvir a leitura. Eu não esperava nenhuma surpresa. James e eu já tínhamos conversado várias vezes sobre o que ele queria, então achei que sabia de tudo. Mas bem na hora que o Sr. Eric ia começar, a campainha tocou. Você está esperando alguém? Perguntou Lauren, com cara de confusa. Não, respondi, também surpresa, e fui abrir a porta. Quase fechei de novo na hora em que vi quem estava lá, meus pais, e Jaqueline. Todos com aquelas caras de tristeza falsa. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, sem paciência. Ficamos sabendo da leitura do testamento, disse minha mãe, tentando olhar lá para dentro. O James não era um estranho pra gente. Temos o direito de estar aqui. Direito? Repeti, chocada. Vocês nem foram ao funeral dele, e agora acham que têm direito? Meu pai pigarreou e disse. Raquel, vamos deixar o passado pra lá. Viemos só para dar apoio. Apoio? Respondi com uma risada amarga. Essa é boa. Antes que eu pudesse impedir, minha mãe entrou na casa como se nada tivesse acontecido. Meu pai e Jaqueline logo atrás. Somos uma família, ela disse, com aquela voz firme, como se isso desse permissão para invadir minha casa. Fiquei parada, sem reação, chocada com a cara de pau deles. Quando voltamos para a sala, o rosto de Lauren ficou sério, e Brian também fechou a cara. O que eles estão fazendo aqui? Sussurrou Brian. Eu respirei fundo, tentando não explodir. Não sei, mas não vou criar confusão na frente do Paul. O Sr. Eric, sempre calmo, levantou uma sobrancelha e disse. Podemos começar a leitura do testamento? Meus pais e Jaqueline se sentaram no sofá em frente a Lauren e Brian. Paul ficou ao meu lado, numa poltrona pequena. A sala ficou pesada, o ar parecia tenso. Então o Sr. Eric começou. Eu, James Brandon Turner, em plena consciência, declaro que este é meu testamento. Ele lia o documento com calma e seriedade. James tinha deixado tudo muito bem organizado. Aos pais dele, James deixou $300 mil para ajudarem na aposentadoria e como agradecimento por sempre estarem ao lado dele, especialmente durante a doença.
A gente nunca esperava por isso, disse Lauren com a voz embargada. Brian apertou a mão dela, emocionado. Então veio a parte que era para mim. James deixou nossa casa, 2 apartamentos na cidade, que eu nem sabia que existiam, e mais $500.000 em economias. Esses apartamentos dão uma boa renda de aluguel, explicou o Sr. Eric. James comprou eles como investimento há 4 anos. Fiquei ali, sem palavras. James tinha pensado em tudo com muito cuidado, só para garantir que o Paul e eu ficássemos bem, mesmo sem ele. Enquanto o advogado continuava lendo o testamento, percebi a mudança no rosto da minha mãe. Ela estava com uma expressão meio simpática, mas logo mudou, ficou com cara de interesse. Jacqueline se ajeitou na cadeira, prestando atenção de verdade. Quando o Sr. Eric terminou a leitura, minha mãe bateu palmas. Nossa, que notícia maravilhosa, né? Disse ela. Olha só, Raquel, agora você está bem de vida. A sala ficou em silêncio. Lauren e Brian olharam para ela, chocados. Quer dizer, minha mãe continuou, como se nada tivesse acontecido, com 2 apartamentos e todo esse dinheiro, você pode ajudar a família. A Jaqueline mesmo tá com dificuldade para pagar o aluguel, né, querida? Jaqueline concordou rápido. Tá tudo muito caro hoje em dia, e você tem 2 apartamentos lá parados. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. James mal tinha partido, e eles já estavam atrás do dinheiro e dos bens dele. Você devia dar um desses apartamentos para Jaqueline, disse meu pai, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Para que você precisa de 2? Levantei devagar, com as mãos fechadas de raiva. Vocês estão falando sério? Falei com a voz tremendo. Vocês não foram nem no funeral do James porque preferiram uma festa. Ignoraram a mim e ao Paul por uma semana. E agora aparecem aqui sem serem convidados, só para pedir o que é dele? Agora, Raquel, disse meu pai com aquela voz calma e arrogante, não precisa ser egoísta. Você tá sozinha agora, mas tem dinheiro. Deveria compartilhar. Egoísta? Repeti, já gritando. Eu não tô sozinha. Eu tenho o Paul. E tudo que restou do James vai ser para ele. Cada centavo vai ser para dar ao nosso filho a melhor educação, as melhores chances na vida. Tudo que James queria dar, mas agora não pode mais. Olhei para meus pais e Jaqueline. Eles se entreolharam, e por um segundo, vi algo nos olhos deles que me assustou, parecia inveja. Que exagero, Raquel, disse minha mãe. Jaqueline precisa de ajuda agora, não esse menino que nem vai para a faculdade tão cedo. Esse menino é o neto de vocês. Disse Brian, bravo. E o pai dele acabou de morrer. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Não ouse me dizer como tratar meu próprio neto. Ela retrucou. Estamos nessa família há muito mais tempo que você. E mesmo assim, você nunca quis fazer parte de verdade. Lauren respondeu com frieza. A gente esteve aqui todos os dias, ajudando a Raquel e ao Paul, enquanto vocês fingiam que eles nem existiam. Chega! Eu gritei, sem conseguir mais me segurar. Paul, querido, pode subir pro seu quarto um pouquinho? Leva o Sr. Eric com você e mostra seus aviões de brinquedo para ele? O Sr. Eric pareceu aliviado por sair dali e se levantou na hora. Vou adorar ver sua coleção, meu jovem, disse-lhe sorrindo, pegando a mão do Paul. Quando os dois saíram e estavam longe bastante para não ouvir nada, virei de vez para encarar meus pais e minha irmã. Como vocês têm coragem, comecei, com a raiva explodindo, de entrar na minha casa dias depois do funeral do James, um funeral que vocês nem foram, e virem aqui pedir dinheiro? James trabalhou duro a vida inteira para cuidar de mim e do Paul. Ele lutou contra o câncer por 3 anos, e vocês nunca se ofereceram para ajudar. Não podiam nem cuidar do Paul por algumas horas. Isso não é justo, meu pai começou a dizer. Mas eu interrompi. Não, o que não é justo, falei, é o James ter gastado milhares de reais para consertar o telhado de vocês quando ele caiu na tempestade, 4 anos atrás. O que não é justo é a gente ter pago toda a faculdade da Jaqueline, porque vocês disseram que não podiam. E agora, vocês acham que merecem alguma coisa? Respirei fundo e olhei bem nos olhos deles. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, vocês não vão receber nada do dinheiro ou dos bens do James.
Nem agora, nem nunca. Cada centavo vai ser usado pro Paul, do jeito que o James queria. E é isso que vai acontecer. O rosto da minha mãe se encheu de raiva. Ingrata! Ela gritou. Depois de tudo que fizemos por você. Olhei para ela, firme. O que exatamente você fez por mim, mãe? Me diz uma coisa. Um gesto de amor. Um apoio de verdade. Ela abriu a boca, e não conseguiu dizer nada. Exatamente, eu disse, bem calma. Acho que tá na hora de vocês irem embora. A porta bateu atrás deles. Caí no sofá, completamente esgotada. Você fez o que precisava, disse Brian, gentil, mas firme. Fiz mesmo? Perguntei. Eles ainda são meus pais. Jacqueline ainda é minha irmã. Ter o mesmo sangue não faz uma família, disse Lauren, sentando ao meu lado e pegando minha mão. Amor faz uma família. Estar presente nos momentos difíceis, isso sim cria laços. Assenti com a cabeça. Eu sabia que ela tinha razão. Mas a dor da rejeição, aquela dor antiga, de sempre, ainda estava lá. Mais tarde, naquela noite, depois que Lauren e Brian foram embora e Paul já estava dormindo, sentei na frente do computador. Uma notificação apareceu. Minha mãe tinha me marcado numa publicação nas redes sociais. Dizia assim: Coração partido, minha filha mais velha se tornou gananciosa e egoísta depois que o marido morreu. Ela se recusa a ajudar a irmã, mesmo tendo 2 apartamentos e muito dinheiro. O dinheiro mudou ela. Fiquei olhando para a tela, sem acreditar. Os comentários começaram a aparecer. Primos, tios, amigos da família, gente que não sabia de nada do que tinha acontecido. Não deixa a Raquel sair impune disso. Família ajuda família. Coitada da Jaqueline, sempre batalhando, enquanto a Raquel tem tudo de mão beijada. Uma raiva subiu dentro de mim, mais forte do que nunca. Até para minha mãe, isso era um novo nível, tentar me envergonhar em público só para eu dar o dinheiro do James. Respirei fundo. Coloquei os dedos no teclado. Se ela queria tornar tudo público, então eu ia contar a verdade. Comecei a escrever. Fiquei calada por muito tempo, mas como minha mãe decidiu expor isso em público, preciso responder. Há 4 dias, eu enterrei meu marido, James, que lutou por 3 anos contra um câncer no estômago. Meus pais e minha irmã não foram ao funeral. Por quê? Porque a Jaqueline decidiu fazer uma festa para comemorar sua promoção no trabalho, no mesmo dia. E eles acharam que isso era mais importante. Para quem não sabe, o James ajudou muito meus pais ao longo dos anos. Ele pagou reformas grandes na casa deles e bancou toda a faculdade da Jaqueline. Mas quando o James ficou doente, e eu pedi ajuda, mesmo que fosse só para olharem o Paul por algumas horas, eles sempre diziam que estavam ocupados demais. Ontem, eles apareceram aqui na leitura do testamento do James, sem nem terem sido convidados. Quando descobriram que ele deixou dinheiro e imóveis para mim e para o nosso filho, começaram a exigir que eu desse uma das casas para Jaqueline. Disseram, e eu repito as palavras, que ela precisa mais do que uma criança. Essa criança é o neto deles. Um menino de 10 anos. Um garotinho que acabou de perder o pai. Eu não tô contando isso para atacar ninguém. Tô contando porque tô cansada de ser vista como a vilã da história. Quando tudo que eu tentei foi ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa esposa, e, acima de tudo, uma boa mãe. O dinheiro que o James deixou vai ser usado exatamente como ele queria, para garantir o futuro do Paul, para a educação dele, para a vida dele. E é isso. Espero que isso acabe com as mentiras. Na postagem, coloquei algumas capturas de tela. Uma era da mensagem da minha mãe dizendo que a festa da Jaqueline era mais importante do que o funeral do James. As outras eram conversas em que ele se recusava a ajudar durante a doença dele. Meu dedo ficou parado um tempo em cima do botão de publicar. Depois, cliquei. Em poucos minutos, os comentários na postagem da minha mãe mudaram completamente. Cristina, isso é verdade? Você faltou ao funeral do seu genro por causa de uma festa? Não acredito que você quer que a Raquel dê um imóvel que é pro filho dela. Essas mensagens são horríveis. Como você pode dizer que uma festa vale mais que um enterro?
Naquela noite, meu celular começou a tocar sem parar. Gente da família, amigos, todos chocados com o que meus pais fizeram. Muita gente me mandou mensagem me dando apoio. Minha mãe tentou comentar, dizendo que eu estava mentindo. Mas as capturas de tela provaram tudo. Depois de um tempo, ela apagou a postagem. Mas já era tarde demais. A verdade tinha vindo à tona. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de chamadas perdidas da minha mãe, do meu pai, da Jaqueline. Eles deixaram recados, mas eu não ouvi nenhum. Bloqueei todos. Não queria mais escutar nada do que eles tinham para dizer. Nas semanas seguintes, continuaram tentando me procurar. Mandaram e-mails pedindo desculpa, mas no final, sempre pediam dinheiro. Mandavam recado por amigos em comum. Chegaram até a vir na minha casa sem avisar. Mas eu segurei firme. Já tinha tomado minha decisão. Eles não faziam mais parte da nossa vida. Eles nunca vão mudar, né? Perguntei para Lauren uma tarde, enquanto a gente via o Paul brincando no quintal. As pessoas não mudam fácil, ela respondeu, com carinho. Pelo menos não lá no fundo. É engraçado, falei. Eu achava que precisava do amor deles. Que precisava da aprovação deles. Passei a vida inteira tentando agradar meus pais. Tentando fazer com que eles me aceitassem. Mas agora, disse Lauren, completando o que eu estava pensando, você sabe o seu valor. E sabe que o Paul merece muito mais do que tudo que você passou. 7 meses depois da morte do James, a vida já tinha entrado num novo ritmo. A Lauren e o Brian ainda estavam muito presentes. Eles vinham jantar com a gente toda sexta-feira e sempre ajudavam nos eventos da escola do Paul. Eu também comecei a cuidar dos imóveis de aluguel que o James deixou. E, para minha surpresa, eu estava gostando muito. Os apartamentos no centro da cidade acabaram sendo um ótimo investimento. Trazem uma renda boa e me ajudam a guardar dinheiro para o futuro do Paul. Também comecei a investir em ações de empresas que o James sempre confiou. Era legal ver o dinheiro crescendo e recebendo um retorno constante. Quanto aos meus pais e a Jaqueline, de vez em quando eu ouvia algo sobre eles por outros parentes. Diziam que estavam com problemas de grana. A Jaqueline tinha perdido o emprego, e meus pais estavam reclamando que a aposentadoria não dava conta das despesas. Às vezes, alguém soltava um comentário, tipo: Poxa, será que você não pode dar uma ajudinha? Minha resposta era sempre a mesma. Sinto muito por eles, mas a minha prioridade é o Paul. Algumas pessoas achavam que eu estava sendo fria ou dura demais. Talvez até estivesse. Mas toda vez que eu via o Paul mais forte, sorrindo mais, cercado de gente que realmente amava ele, eu sabia. Fiz a escolha certa. Uma noite, enquanto eu colocava o Paul na cama, ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mamãe, você sente falta da vovó Cristina e do vovô Jacob? Fiquei em silêncio por um instante, pensando numa resposta sincera, mas que não machucasse ele. Sinto falta do tipo de relação que eu queria ter com eles, falei com calma. Mas não do que realmente existiu. Ele assentiu devagar, como se entendesse mais do que uma criança da idade dele normalmente entende. Eu fico feliz que a gente tenha a vovó Lauren e o vovô Brian, ele disse. Eu também, meu amor, respondi, abraçando ele com força. Eu também. Algumas pessoas nunca vão entender porque eu cortei laços com minha família de sangue. Mas essas pessoas nunca passaram pelas mesmas dores, pelas mesmas decepções que eu vivi. Nunca sentiram o que é ser deixada de lado tantas vezes. O que é esperar apoio e não receber nada. Mas eu entendi. E, o mais importante, eu quebrei esse ciclo. O Paul vai crescer sabendo que é amado, valorizado, protegido. Vai crescer cercado de pessoas que mostram o amor com atitudes, não só com palavras. Gente que está ao lado dele quando realmente importa. Gente que não cobra nada em troca.